Olá a todos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao nosso tempo semanal de reflexão, de meditação na Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio, e eu gostaria de convidar você a separar esses próximos minutos para que juntos nós possamos buscar ouvir a voz do nosso Deus através da sua palavra. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o valor do reino de Deus, o valor que deve ter o reino de Deus, as coisas de Deus na nossa vida. E para isso nós vamos olhar para um texto que está lá no Evangelho de Mateus. Na verdade, é apenas um versículo. Mateus, capítulo 13, versículo 44, que diz assim: O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aqui nós encontramos palavras de Jesus. Jesus conta essa pequena história, é uma parábola. Nós sabemos que Jesus gostava muito de ensinar através das parábolas, que eram histórias que utilizavam da realidade das pessoas, daquilo que era comum, das circunstâncias que elas viviam. E através dessas histórias, então, Jesus trazia alguns ensinamentos muito importantes para a vida das pessoas, ensinamentos que com certeza servem para nós também. O capítulo 13 de Mateus, na verdade, é um capítulo de parábolas. Nós encontramos 8 parábolas nesse capítulo. E essa é uma delas. É uma parábola bem curtinha, bem pequena, que pode parecer muito simples em um primeiro olhar, mas se nós prestarmos atenção no seu conteúdo, com certeza conseguimos aprender algumas verdades muito importantes. E eu gostaria de extrair, então, dessa pequena história, algumas atitudes que nós precisamos ter em relação ao reino de Deus. E a primeira atitude que nós precisamos ter é o entendimento do valor do reino de Deus. Jesus diz que o reino de Deus é como um tesouro. Não é à toa que Jesus utiliza essa comparação. Em outros momentos, em outras parábolas, Jesus compara o reino de Deus com outras coisas. Mas aqui ele escolhe algo que mesmo a pessoa mais simples compreenderia com facilidade, como sendo algo de grande valor, como sendo algo precioso. E aí Jesus diz então que o reino de Deus é como um tesouro que foi enterrado em um campo, foi encontrado por um homem, e este homem então encontra esse tesouro e volta a enterrar. O texto nos dá uma indicação de que este homem não estava procurando esse tesouro. Provavelmente ele estava fazendo algum outro tipo de trabalho nessa terra, ou contratado por alguém, ou por ter arrendado essa terra, e ele meio que por acidente encontra esse tesouro. Na verdade, naquela época era muito comum enterrar objetos, ou coisas de grande valor. Isso porque eles não tinham, como nós temos hoje, outros meios para guardar, como um cofre ou mesmo um lugar, como um banco onde você coloca aquilo que você tem de valor, mas na época não era assim, então muitas pessoas enterravam os seus bens preciosos. E muitas vezes esses tesouros acabavam se perdendo. Por exemplo, se o dono de um tesouro e de um campo morre e ele não contou para as pessoas sobre esse tesouro ou onde ele enterrou, muitas vezes as pessoas nunca mais encontrariam esses bens preciosos. Mas a questão é que este homem encontra com esse tesouro e ele logo percebe a preciosidade, o valor que aquilo tinha. Essa compreensão se dá de maneira imediata, tanto que ele toma uma atitude imediata. Nós vamos aprofundar o que o texto fala mais para frente, mas é importante esse primeiro passo. O homem não faria o que ele fez se ele não entendesse o valor desse tesouro. Ou seja, a sua vida foi fortemente impactada ao encontrar esse tesouro. E assim deve ser conosco quando nós temos contato com o reino de Deus, com as verdades do reino de Deus, com o Evangelho. Não tem como conhecer a essa realidade e não sermos impactados, não sermos transformados. Mas é preciso, então, compreender e entender o valor que há nas coisas de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não dão valor para isso. Talvez até tenham contato com esses tesouros que Deus tem, mas não se dão conta do valor que há nisso e acabam então desprezando. Infelizmente, muitos até mesmo daqueles que se dizem cristãos ainda não entenderam o valor que o reino de Deus deve ter nas suas vidas e continuam dando mais valor, mais atenção para outras coisas que são
incomparavelmente inferiores. A segunda atitude que nós vemos que este homem toma na história e que nós precisamos tomar é a coragem para abrir mão do que for necessário pelo reino de Deus. O texto diz que este homem encontra o tesouro, volta a enterrar e ele vai e vende tudo aquilo que ele tem, para que então ele possa comprar o campo e ficar com aquele tesouro para ele. Esse homem busca o caminho correto para que ele pudesse ter aquele tesouro. Ele não apenas pega para si esse tesouro e esconde, mas ele sabia que havia um preço a pagar para que ele pudesse ter esse tesouro. Não há como conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo, conhecer verdadeiramente o amor de Deus por nós, as verdades da palavra de Deus e não compreender que isso é maior, que isso é mais importante do que qualquer outra coisa nas nossas vidas. Mas ele está decidido, ele entende que nada do que ele tinha poderia se comparar à importância, ao valor desse tesouro. A Bíblia não destaca se ele tinha muitas posses ou poucas posses, mas a questão é que ele vende tudo, absolutamente tudo, para receber esse tesouro tão precioso. É importante nós destacarmos aqui que a Bíblia é muito clara ao mostrar que nós não temos como comprar algo da parte de Deus, que nós não temos como merecer a salvação da parte de Deus, então nós vamos fazer algumas coisas ou abrir mão de outras coisas e isso vai nos tornar merecedores. Mas é fato também, a Bíblia deixa claro que aqueles que têm então um encontro real com Jesus Cristo, aqueles que encontram esse tesouro do reino de Deus, devem ajustar as suas vidas de acordo com a vontade de Deus, em resposta àquilo que Ele já fez por nós, em gratidão àquilo que Ele já ofereceu. Não fazemos isso para receber nada da parte de Deus, mas fazemos isso por termos recebido tudo da parte de Deus. E nós precisamos, então, não apenas entender esse valor do reino de Deus, mas desejar fazer parte dele, desejar nos consagrarmos a Deus e colocar isso como uma prioridade nas nossas vidas. Em Mateus 6,33, Jesus diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós tiramos o nosso foco, o nosso olhar de qualquer outra coisa, olhamos para Deus, olhamos para o seu reino, buscamos isso para as nossas vidas e do restante Deus é quem cuida. E uma terceira questão que nós vemos na vida deste homem e que precisamos também ter nas nossas vidas é a alegria para servir a Deus. O texto diz que este homem vai e vende tudo o que ele tem para poder comprar o campo, mas diz que ele vai na sua alegria. E a ideia que passa aqui é de que alguém que está transbordando de alegria. Ou seja, nós não vemos este homem relutando em fazer essa escolha. Pelo contrário, este homem age imediatamente baseado em alegria. Se para nós cristãos for um peso vivermos como cidadãos do reino de Deus, buscarmos viver de acordo com a vontade dele, alguma coisa está errada. As coisas deste mundo que este tempo nos oferece podem até ser atrativas em algum nível, podem ser interessantes, mas o reino de Deus deve ser muito mais interessante para nós, deve ser visto como algo muito mais valioso e muito mais precioso. E esse é um bom questionamento para fazermos para nós mesmos. Será que nós temos tido alegria em servir a Deus, em buscar a Ele? Quanto mais entendermos o valor do reino de Deus, o valor daquilo que Deus tem para nós, mais fácil será servi-lo. Com mais alegria nós o serviremos. Então, o meu desejo, a minha oração para esse tempo é de que nós possamos compreender o valor do reino de Deus, que possamos dar esse valor devido às coisas dele e que isso então nos leve a termos as atitudes adequadas em relação a ele, que possamos abrir mão do que for necessário para agradá-lo e que possamos fazer isso movidos por uma grande alegria no nosso coração, por termos sido presenteados por Deus com um tesouro tão precioso, algo que nós com certeza não merecíamos, mas que Deus em seu amor, em sua graça, em sua bondade nos oferece. Convido você a orar comigo neste momento. Nosso Deus, nós te agradecemos por esse amor tão grandioso. Nós te agradecemos porque somos lembrados, ó Deus, que o que o Senhor nos oferece é algo maravilhoso, é algo grandioso, é algo mais precioso do que qualquer outra coisa que nós possamos ter nessa vida. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender isso de fato e a então vivermos em resposta a essa realidade.
Que queiramos, ó Deus, agradar o Senhor de acordo com a maneira como vivemos. Que possamos abrir mão do que for necessário para agarrarmos, ó Deus, com alegria esse tesouro tão precioso que o Senhor nos tem proposto. Nos ajuda, Deus, porque sabemos que somos falhos e que por muitas vezes nós podemos desviar a nossa atenção e o nosso olhar daquilo que realmente importa para coisas muito menores. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar e a nos guardar a cada dia. Abençoa a vida de cada um, ó Deus, daqueles que estão orando comigo neste momento, as suas famílias. Que o Senhor continue, ó Deus, com sua boa mão, guardando, guiando, abençoando a cada um. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que o nosso Deus nos ajude a vivermos de fato essa realidade, a valorizarmos a cada dia mais aquilo que Ele tem para nós. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.